让我掉下眼泪的不止昨夜的酒，让我依依不舍的不止你的温柔。一路还要走多久？你攥着我的手，让我感到为难的是挣扎的自由。Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de What's Up in China. What's Up in China, desta vez com as notícias mais importantes do que se passa na China, na semana de 1 a 8 de agosto. O meu nome é Isabel Figueiredo de Paula e sou uma apaixonada pela China, pela Ásia, pelo mandarim, pela cultura chinesa, a cultura asiática, pelo Japão, a Coreia do Sul, a Tailândia, o Vietnã e o Camboja, enfim, uma verdadeira apaixonada pelo Oriente. Gostaria muito de vos desejar a quem está de férias umas boas férias, a quem já veio de férias um bom regresso e um bom retorno. É o meu caso. Estive 2 semanas ausentes de férias e decidi parar com tudo aquilo que não são férias. Nomeadamente este podcast com as notícias dos mais importantes acontecimentos na China na semana de 1 a 8 de agosto. Como alguns sabem, não sei se sabem, mas eu penso que sim e acredito que sim, o mundo tem estado bastante agitado, nomeadamente neste último ano, no ano do Tigre. O Tigre é um ano de grandes desafios e, na realidade, tem cumprido à risca, com riscas tão bonitas como as do próprio Tigre, os desafios que o ano nos tem trazido. Eu vou começar, antes de mais, com as notícias, claro que vocês já estão à espera, que eu falo sobre os alarmes nos mercados mundiais. A China faz soar os alarmes nos mercados mundiais. Os últimos meses têm sido marcados por preocupações geopolíticas para os investidores, que se agravam agora com as sanções da China a Taiwan e à própria Nancy Pelosi. Os analistas avisam que os efeitos podem ser superiores aos da Rússia. A China suspendeu, na sexta-feira passada, o diálogo com os Estados Unidos em áreas como alterações climáticas, questões militares e no quadro de combate ao tráfico de droga, como retaliação à visita da líder do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, a Taiwan. As medidas anunciadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês são as mais recentes de uma série de sanções prometidas por Pequim e destinadas a punir Washington pela visita que Pelosi realizou terça e quarta-feira a Taiwan, ilha que a China reivindica como parte do país. As primeiras medidas passaram pelos protestos diplomáticos e desde quinta-feira passada, com a realização de exercícios navais e aéreos em redor da ilha, em que têm sido disparados mísseis. Segundo a nota da diplomacia chinesa, o diálogo entre os comandantes militares e autoridades associadas ao Departamento de Defesa foi cancelado, bem como as reuniões sobre segurança marítima militar. A cooperação sobre o regresso de imigrantes ilegais, investigações criminais, crimes transnacionais, alterações climáticas e combate ao tráfico de droga estão suspensas, especificou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. Horas antes, num outro comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China avançou que Pelosi vai ser alvo de sanções, que não foram especificadas, pois não teve consideração pelas preocupações da China e pela oposição absoluta à visita à ilha. Tornando-se a mais alta autoridade norte-americana a visitá-la em 25 anos. O governo chinês já tinha dito que Taiwan, enquanto território chinês, não pode ter os seus próprios compromissos com governos estrangeiros. O Ministério chinês referiu-se ainda à visita de Pelosi como provocatória e sublinhou que o evento minou a soberania e a integridade territorial da China. Por isso, argumentou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, foi decidido impor sanções a Pelosi e à sua família imediata, mas não avançou com medidas concretas. Este tipo de sanções é geralmente de natureza simbólica.
灯都熄灭了，不停留。你会挽着我的衣袖，我会把手揣进裤兜，走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口。A China volta a realizar exercícios militares junto a Taiwan. O primeiro-ministro de Taiwan, Su Chang, acusou a China de recorrer ao uso brutal da força militar com o objetivo de perturbar a paz. A China realizou esta segunda-feira, hoje, novos exercícios militares perto de Taiwan, informa Pequim, ignorando os apelos para o fim das manobras militares. Os exercícios começaram na semana passada, após a visita da Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. Esperava-se que os exercícios terminassem no domingo, mas a China anunciou que as manobras militares no mar e no espaço aéreo em redor de Taiwan continuam. Pequim referiu que o Exército de Libertação do Povo Chinês continuou a realizar exercícios conjuntos práticos e treinos no mar e no espaço aéreo em redor da ilha de Taiwan. Os exercícios, indicou o Comando Oriental Chinês, estão focados na organização de operações conjuntas anti-submarino e de assalto marítimo. Pequim também deve realizar exercícios de munição real, hoje, segunda-feira. Taiwan condena a China por prolongar os exercícios militares. O Ministério dos Negócios Estrangeiros condena veemente a decisão da China de prolongar os exercícios militares. A provocação e a agressão da China prejudicaram o status quo do Estreito de Taiwan e aumentaram as tensões na região, afirmou o governo de Taiwan em comunicado. Taiwan manteve-se em alerta durante os exercícios de Pequim e fez saber que irá realizar treinos militares a partir de amanhã, terça-feira, de acordo com os exércitos de Taipei. A Embaixada Chinesa em Lisboa critica a hipocrisia dos Estados Unidos e agradece a Portugal por insistir na política de uma China. A Embaixada Chinesa em Portugal reagiu, na quarta-feira passada, à ida da Presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, a Taiwan. Num comunicado enviado às redações, o órgão diplomático de Pequim considera que o ato é uma violação da soberania e integridade territorial da China e mostra a hipocrisia dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos falharam na promessa de respeitar a norma básica nas relações internacionais, denuncia a Embaixada Chinesa em Portugal. A Embaixada Chinesa saúda também que Portugal tenha insistido na política de uma China, algo que concede uma fundação muito sólida às relações bilaterais entre os dois países, Portugal e a China. Mudando o assunto para questões mais empresariais. A Didi, a grande concorrente do Uber, vai ser multada em $1.000 milhões pela China. E porquê? Os reguladores de cibersegurança chineses vão multar esta gigante tecnológica, Didi Global, no valor de mais de $1.000 milhão, ou seja, cerca de 986 milhões de euros, depois da empresa ter sido acusada de colecionar dados dos utilizadores de forma ilegal, adianta o Wall Street Journal. Esta penalização pode abrir caminho para Pequim deixar de impedir a criação de novos utilizadores na plataforma e permitir que a aplicação possa estar novamente disponível nas lojas de aplicações chinesas. O jornal norte-americano adianta ainda que, caso a multa seja paga, a empresa de mobilidade rival da Uber pode voltar a estar presente na Bolsa de Hong Kong. Atenção a quem quer jogar na Bolsa.
亲吻着我头，在那座阴雨小城里，我从未忘记你。成都，不错，只有你。在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭，不停留。Ok, para quem não sabe, a música que tenho posto e tocado neste Spotify, neste podcast, neste Podbean, neste iTunes, neste Amazon Music, chama-se Chengdu e é dedicada a uma das maiores cidades chinesas, no sudoeste da China, onde vivem e habitam dos animais mais bonitos do mundo, os xiongmao, ou seja, os pandas. Aproveito para vos dizer que xiong quer dizer urso e mao quer dizer gato. Xiongmao é o gato urso, ou seja, um panda, querido, amistoso e fofinho. As trocas comerciais entre a China e Angola aumentaram 42% em 2021. Em termos homólogos, subiram 42%, atingindo cerca de 22 mil milhões de euros. Anunciou esta quinta-feira passada o embaixador chinês em Luanda. Segundo o Contao, as trocas comerciais chegaram aos 14 mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano. O diplomata revelou que está em negociação a isenção de tarifas alfandegárias para as exportações angolanas para a China, que são lideradas pelo petróleo, seguindo-se as rochas ornamentais. Segundo o embaixador, em maio partiu para a China um cargueiro transportando 50 mil toneladas de granito, tendo como destino a China, que importa também outros minerais, alumínios e cobre, e produtos derivados. Já do lado chinês, são exportados eletrodomésticos, máquinas e equipamentos, bem como veículos, como os carros chineses, a terem boa aceitação no mercado angolano, disse o diplomata chinês Kong Tao. Destacou ainda que o objetivo é reforçar a cooperação e facilitar o comércio, lembrando que há cerca de 2 meses foi assinado um acordo de transporte aéreo de carga, criando a rota Changsha-Luanda-São Paulo, ligando assim a China, Angola e o Brasil. Desta feita a notícia vai para a Haitong Bank, assessorou a Ibersol na venda dos Burger King em Portugal e Espanha por 260 milhões. Na terça-feira passada, a Ibersol assinou com a Restaurant Brands Iberia o contrato de compra e venda das duas empresas, que operam os restaurantes Burger King em Portugal e Espanha. A venda foi feita por 257,9 milhões, incluindo uma dívida, e a Ibersol encaixa uma mais-valia de 160 milhões de euros. A China elimina taxas alfandegárias a produtos importados de Moçambique. O Ministério das Finanças da China anunciou a eliminação das taxas alfandegárias para 98% dos produtos importados de 16 países em desenvolvimento, incluindo Moçambique, a partir do próximo dia 1 de setembro. Segundo este comunicado, divulgado na segunda-feira, pelo Ministério, a Comissão de Tarifas Alfandegárias do Conselho de Estado da China decidiu atribuir o estatuto de tarifa zero a 16 países. A maioria deles localiza-se no continente africano e posso nomear o Togo, República Centro-Africana, Guiné, Ruanda, Sudão, Jade, Djibouti, onde em 2017 a China abriu a primeira base militar no estrangeiro. Na Ásia, a lista inclui ainda o Camboja e Bangladesh, assim como Laos e Nepal, 2 países com quem a China faz fronteira. O Estatuto de Tarifa Zero vai também abranger Kiribati, Ilhas Salomão e Vanuatu, 3 dos países visitados em maio e junho pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, num périplo que também passou por Timor-Leste.
Cerca de 80 mil turistas retidos em cidade balnear na China devido a surto de Covid-19. As autoridades impuseram um confinamento em Sanya para conter a propagação do vírus. Estão retidos nesta cidade balnear, no sul da China, após as autoridades terem decretado um surto de Covid-19 e imposto o confinamento obrigatório, noticiou este sábado a Associated Press. As restrições entraram em vigor hoje de manhã, enquanto as autoridades tentam conter a propagação do vírus, que provoca Covid-19, na cidade da ilha tropical de Hainan. Na sexta-feira passada registaram-se naquela localidade 229 casos de infecção confirmados e hoje ainda mais 129. O Partido Comunista da China está a seguir firmemente uma abordagem de zero Covid, que está cada vez mais em desacordo com o resto do mundo. Um surto recente em Xangai espalhou-se de tal forma que as autoridades bloquearam toda a cidade, a maior da China, durante 2 meses, abrangendo milhões de pessoas e causando um golpe na economia nacional. As autoridades ferroviárias proibiram todas as vendas de bilhetes em Sanya, tal como os voos, que foram hoje cancelados. Roger Waters defende a Rússia e a China e chama criminoso de guerra Joe Biden. Esta entrevista passa na CNN, entrevista dada por Roger Waters, onde abordou as temáticas e mensagens políticas presentes na sua nova digressão, This is not a drill. O ex-Pink Floyd foi questionado sobre o porquê de ter apelidado Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, de criminoso de guerra. Ao qual respondeu: bem, ele está a alimentar a guerra na Ucrânia. Por que os Estados Unidos não encorajam Zelensky a negociar, acabando com a necessidade desta guerra horrenda? Para Waters, a NATO é a grande culpada da guerra, que se vive em território ucraniano. Há que olhar para a história. Podemos dizer que esta guerra começou em 2008. É sobre a ação e reação da NATO que se chegou junto às fronteiras russas, o que prometeram que não fariam quando Gorbachev negociou a retirada da União Soviética da Europa de Leste, disse Roger Waters. Refira-se, no entanto, que o próprio Gorbachev negou, numa entrevista em 2014, que essa promessa de não expansão da NATO tenha existido. O músico criticou ainda a posição norte-americana e a ideia de que os Estados Unidos têm um papel de libertadores. Vocês só entraram na Segunda Grande Guerra por causa de Pearl Harbor. Antes eram isolacionistas, comentou. Ainda bem que, por essa altura, os russos já tinham ganho a guerra. Houve 23 milhões de russos que morreram para nos proteger da ameaça nazi. 2 anos antes da invasão da União Soviética pela Alemanha nazi, em junho de 1941, os dois países assinaram um pacto de não agressão. E em março de 1941, 9 meses antes do ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos entraram oficiosamente na guerra, providenciando armas aos aliados. Roger Waters diz também que sugere que vão ler um livro e tentar perceber o que os Estados Unidos fariam se os chineses colocassem armas nucleares no México e no Canadá. A China também merece a simpatia de Waters. Taiwan faz parte da China. Isso tem sido aceito pela comunidade internacional de 1948. E se não sabem isso, não estão a ler o suficiente e só acreditam na propaganda do vosso lado, comentou Roger Waters. Acreditando apenas na propaganda do seu próprio lado. Os chineses não invadiram o Iraque e mataram 1 milhão de pessoas. Quem é que os chineses invadiram e massacraram? Comentou, não se referindo ao Tibete. Veja a entrevista na CNN, a entrevista de Roger Waters. E para finalizar este WhatsApp in China, de hoje, dia 8 de agosto, fica uma notícia futebolística. Fabrício vai regressar à China e rende 400 mil euros. 1 ano e meio de contrato e 400 mil euros para os cofres da SAD do Portimonense. Os algarvios e o Guangxi Pingguo Hailau acertaram a transferência a título definitivo do avançado brasileiro Fabrício, de 32 anos, cujo contrato com o clube português terminava apenas em junho de 2024. Fabrício chegou a Portimão em 2011 e anotou mais de meia centena de golos pelo Portimonense. Ainda assistiu ao jogo de ontem, frente ao Boa Vista, nas bancadas, mas irá ter uma segunda experiência na China,
após ter representado o Hangzhou Greentown em 2012. E desejo-vos a todos uma excelente semana e até segunda-feira, dia 15, se Deus quiser. E como se diz à boa maneira chinesa, 再见, adeus e até breve.